corporativa por parte das diversas polícias que não querem o controle pelo Ministério Público. A questão não é bem de controle, eu vou dar um exemplo. Você veja como a integração é uma coisa boa. O exemplo do Rio de Janeiro, eu posso falar pelo que é o meu estado. Lá, todas as nossas operações do Ministério Público, eu até diria que no Rio de Janeiro não tem sido muito necessário quase que uma investigação direta, porque todas as nossas operações são realizadas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança e até com a Polícia Federal. Inclusive, no Rio de Janeiro, nós conseguimos uma coisa que foi muito importante. Vejam que quando há uma ideia de transparência, a Secretaria de Segurança possui um portal de segurança com uma série de dados fundamentais. E agora, recentemente, nós assinamos um convênio com a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, avalizada por todos esses órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar e demais órgãos que são incluídos, onde todos os tipos de dados e informações são passados para os promotores, inclusive virtualmente. Agora, isso é um grande avanço. Um fato que é interessante, essa questão do incômodo que a polícia pode sentir do Ministério Público exercer o controle externo. Está na Constituição Federal, é evidente. Mas se nós tivermos uma corregedoria de polícia forte, pode ter certeza que as situações que chegam ao Ministério Público, elas são em última instância. Para se ter uma ideia, um exemplo interessante foi feito no estado do Ceará. O governador, do Ceará, o Cid Gomes, ele colocou a corregedoria de polícia com status de secretaria de Estado. Achei aquilo muito interessante, porque não só simbolicamente você prestigia um segmento, mas você fortalece a ideia de ter uma polícia melhor, mais apurada, mais equilibrada. E é o que nós queremos. E é evidente, o Ministério Público ele atuaria muito menos nesse sentido. Não, todos nós, enquanto cidadãos, queremos que as polícias ajam conforme... Com segurança, em busca da segurança coletiva. Mas o nosso país está vivendo um momento muito interessante, não é? Temos aí novas leis que tratam de assuntos relevantíssimos. Eu me refiro à Constituição da Comissão da Verdade, que vai apurar tudo o que aconteceu naquele período do regime militar, não é? Eu me refiro à Lei de Acesso à Informação, que também foi um passo muito significativo no que diz respeito à transparência dos atos públicos, dos arquivos públicos, e também a aplicação da famosa ficha limpa, que agora vai poder provar toda a sua eficácia. Como os senhores do Ministério Público estão se posicionando diante de cada um desses temas que eu aqui me referi? Olha, posso falar por mim, mas eu tenho certeza que o Oswaldo não vai dizer coisas acho que muito diferentes. Eu acho que a legislação, essas novas leis, elas são importantes para dar transparência, para democratizar o nosso país. Então, evidentemente, ninguém pode pretender que um político, que tem, enfim, aspectos negativos reconhecidos pela justiça, possa livremente depois estar sendo votado e decidindo os destinos, quer de uma cidade, de um estado ou mesmo de um país. Então, acho que a lei ela vem num bom tempo. Aquele político que não andou bem, que não procedeu bem, a nosso ver, não tem legitimidade, para poder agora livremente ficar votando leis e resolvendo uma série de questões fundamentais para a população. Da mesma forma, eu acho que a transparência ela sempre é boa, a gente nunca pode ser contra, o Ministério Público nunca pode ser contra a transparência, a divulgação de dados. Eu acho que todos os órgãos públicos, nós todos temos que prestar contas à sociedade. E, portanto, eu acho que a lei ela vem em boa hora. No âmbito desse debate, tem a questão específica da publicação dos salários com todos os dados, inclusive o nome do funcionário público e tal. Os senhores do Ministério Público consideram que a publicação com os dados, inclusive o nome de cada um, com o salário respectivo, as diversas parcelas, isso atinge a privacidade? Olha, veja bem, nós não podemos ter vergonha, não temos nada a esconder em relação a vencimentos. Eu acho que os vencimentos que são pagos são vencimentos legais, são vencimentos justos, previstos em lei. Então, eu não acho que não há nada que possa macular e criar algum tipo de embaraço. Agora, eu acho que tem que ter
alguns mecanismos. Eu acho, por exemplo, defendo uma tese. Eu acho que o cidadão que entra num site, por exemplo, para verificar o salário de alguém por qualquer motivo, acho que ele pode ter esse direito. Agora, eu acho que ele tem que ser uma pessoa que, na minha concepção, acho que ele tem que ser identificado. Porque se você chegar em qualquer repartição para pedir uma certidão sobre qualquer assunto, você não vai chegar e me dar uma certidão aí. Mas quem é o senhor? Eu acho que isso é uma coisa boa, porque as pessoas também têm que ter. Tem uma questão de segurança, tem questões particulares, eu acho que tem questões que, no meu modo de ver, não devem constar, questões íntimas de algum... Até mesmo, por exemplo, a divulgação de uma pensão alimentícia que é paga, por exemplo, um empréstimo que o servidor tem. Eu acho que essas coisas têm que ser bem pensadas para não expor a ninguém. Agora, fora daí, eu acho que, se a ideia é essa, eu acho que o importante, para mim, a importância maior é saber quanto se paga. Agora, esporadicamente, uma coisa a mais, uma coisa a menos, eu não vejo maiores problemas. Doutor Oswaldo, em relação à Comissão da Verdade, há uma polêmica também forte, intensa, embutida aí na questão da Comissão da Verdade, é se aqueles que praticaram tortura durante o regime militar estão, de fato, contemplados pela lei da anistia. Ou, conforme tratados internacionais, deveríamos considerar a anistia um crime imprescritível. Como é que o senhor, como procurador, se situa nessa questão delicada? Muito delicada. Eu diria que as duas leis, a questão da Comissão da Lei de Acesso à Informação, são duas brilhantes iniciativas. Eu diria que para o Ministério Público, que tem essa necessidade de cumprimento da ordem jurídica, do regime democrático, eu acho que é muito da gente trabalhar nesse ponto. Eu diria que esse é um aspecto de discussão doutrinária. Eu acho que a pior das situações, das atrocidades, a gente vê na questão de atos com tortura. Não é? É você agir, não é, de forma a despir por completo a dignidade humana. E nesse ponto de vista, eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais diferenciado na questão prescricional. Ou seja, situações que têm um embasamento de tortura levam a ter realmente uma flexibilização, e essa que é, em tese, uma garantia constitucional, o ato de durante um determinado tempo, não é, aquilo lá cair por decurso do tempo, eu acredito que nesse caso específico não deve. E eu acho que é importante, até para que uma nação ela possa crescer bem, sadia, forte, conhecendo os seus problemas, não é, realmente trazendo a punição daqueles responsáveis e, evidentemente, tendo um futuro mais livre. Eu vi uma vez uma reportagem interessante, e a gente não quer nunca passar por uma situação dessa, mas uma mãe que perdera um filho na época da ditadura e que jamais tem encontrado seu corpo. Ela tinha a informação de que ele tinha sido torturado, né, muito fortemente, mas você precisava ver o depoimento e a agonia daquela mãe, daquela genitora, não tendo podido enterrar o seu filho. Então, só por esse fato de sofrimento que essas pessoas podem ter passado, eu acho que isso é o mínimo que o Estado brasileiro fez. Eu acho que foi muito feliz essa iniciativa, tanto de um lado na questão da Comissão da Verdade, como evidentemente da Lei de Acesso à Informação, que eu acho que Cláudio foi muito feliz, colocou tudo que eu acho que era importante. Doutor Cláudio, a lei da ficha limpa, quanto ao mérito, eu acho que é indiscutível, não é? Mas na aplicação em si, ela pode acabar produzindo injustiças. Por exemplo, como é que os senhores, como membros do Ministério Público, veem esse risco de pessoas visivelmente inocentes dentro do processo, limpos dentro do processo político brasileiro, venham a ser eventualmente atingidos por essa lei? Na minha concepção, a lei do ficha limpa ela tem um objetivo claro, é evitar especialmente que os maus administradores, que os maus políticos possam ter continuidade na vida pública. Por isso que eu acho que existe justiça, existe Ministério Público, existe interpretação de leis. Então nós sabemos que existem listagens onde pessoas estão incluídas em razão de algum ato, de alguma reprovação, de contas, alguma coisa. Mas eu acho que aí realmente é que é importante. Por isso que eu acho que há casos em que determinada pessoa até não está incluída, por algum motivo que eu não sei explicar, numa lista qualquer que já foi elaborada pelo TRE, por algum tribunal, e eventualmente pode sofrer uma impugnação, se tivermos outros elementos. Mas tem outro lado também, que eu acho que tem que ter muito cuidado. Pode ser alguém que seja até objetivamente incluído numa lista
porque houve alguma irregularidade qualquer, mas nem toda irregularidade constitui uma improbidade. Então, esse é um cuidado muito importante que eu acho que o Ministério Público... Esse discernimento tem que ser analisado caso a caso, porque nem toda irregularidade, às vezes até contas eventualmente rejeitadas, podem ser objeto até de erros, até em razão de falta de conhecimento administrativo. Isso necessariamente não... eventualmente configura uma improbidade. Esse é um caso... Então, eu acho que a Justiça tem que ter a sensibilidade, eu acho que o Ministério Público também, nesses casos, reconhecer que essa pessoa ela não deve ficar privada do direito de concorrer e, eventualmente, ser eleita. E, Cláudio, veja a importância de um processo bem feito, né? Ou seja, da questão da improbidade administrativa, a ausência do dolo, ou seja, você não encontrar a intencionalidade do agente, né? Então, eu acho que são esses cuidados e mais. O Tribunal de Contas tem um aspecto administrativo, avaliação administrativa, o aspecto nosso criminal, civil, né? É totalmente, vamos dizer, independente. Nós temos que ter esse cuidado. Eu acho que, eu digo e repito isso, a instituição nossa, ela amadureceu muito. Ou seja, hoje, esse tipo de percalço, de pequenas situações, a gente hoje trabalha muito melhor. É aquela coisa, pós-88, coisas muito novas, amadurecer para poder realmente dar o retrato do que deve ser feito. E hoje eu acho que a gente se encontra nesse patamar, acho que Cláudio colocou muito bem, né? É avaliar com calma, com prudência e equilíbrio, cada caso, o caso concreto, cada caso ser um caso. Para não privar exatamente o bom político, o político sério, honesto, o bom administrador, que por uma deficiência administrativa, às vezes até do seu próprio aparato... E dá espaço até ao mal político. Exatamente. Ou seja, você, né, deslegitimando ou tirando, impugnando uma candidatura dessa, traz à tona pessoas que de fato não têm nenhum compromisso. E até um desestímulo para que o homem de bem, perfeito, ele se sinta até amedrontado de administrar e de concorrer. E quantos a gente já ouviu isso, né? Deus me livre de entrar, né? Queremos realmente, esse é um cuidado que eu acho que tem que se ter muito para evitar exatamente até essas injustiças. Muito obrigado pela entrevista. Esse é um tema permanente, o Ministério Público, seus posicionamentos, obviamente, isso é pauta obrigatória nossa aqui na TV Senado, especialmente no nosso programa que tem o nome de Cidadania. Chegamos ao final da nossa conversa, além de agradecer aos nossos convidados, Dr. Cláudio Lopes e ao Dr. Oswaldo Trigueiro, eu quero lembrar aqueles que quiserem entrar em contato conosco o caminho para fazê-lo. Entrem no nosso site www.senado.gov.br/TV. Podem nos enviar sua crítica, seu comentário, sua sugestão para a nossa pauta. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.